Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Nossa manhã muito melhor com você na nossa audiência. E hoje o nosso programa Em Destaque conversa com você sobre dor crônica. E o tratamento disso? Como se dá? Será que você, por exemplo, tem dor crônica? Já pensou sobre isso? E quem já tem um diagnóstico ou sofre, com esse problema, que caminhos procura ou já procurou ou pode ainda, inclusive, ter avanços nesse acompanhamento? Nossa convidada que vai trazer muitos detalhes sobre isso hoje conosco, trata-se de Guacira Musi, ela que é anestesiologista, especialista em dor e fala conosco hoje no nosso Em Destaque para nos deixar muito mais informados. Guacira, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fábio. Uma alegria estar aqui com você e sua equipe. Prazer. Obrigado mesmo. Acho que, de maneira geral, hoje se a gente conversa com as pessoas e pergunta, até que mesmo antes do nosso programa começar, a doutora fez justamente isso, Perguntou para o nosso diretor, você sente, já ouviu falar de dor crônica? Dor crônica? Como assim? Então já vou começar até com essa mesma pergunta que acabou já surgindo aqui no nosso bastidor. O que é dor crônica, para a gente entender? Olha, Fábio, a dor crônica é uma especialidade nova na medicina e é muito interessante porque, apesar de ser anestesista há 23 anos, hoje em dia eu só trabalho com dor. Então, às vezes as pessoas perguntam, qual a sua especialidade? Eu falo, eu sou especialista em dor crônica. Aí eles, mas o que é isso? As pessoas ainda não conhecem muito bem essa especialidade. E esse é um espaço até muito legal para a gente divulgar. O tratamento da dor crônica, dedicado no estudo e no tratamento da dor crônica, começou no Brasil há 25, 30 anos. Isso para a medicina é uma coisa muito jovem. Então, as pessoas ainda não conhecem como as outras especialidades mais famosas, digamos assim, Uhum. E essa especialidade, ela se dedica especificamente ao diagnóstico e tratamento da dor crônica. Porque, conceitualmente, para nós, a dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Antes disso, ela é considerada uma dor aguda, até 30 dias, e de 2 a 3 meses é considerada uma dor subaguda, mas isso é muito específico, Em termos gerais, a gente fala de dor crônica a partir de 3 meses de duração. E aí, o que acontece? Você me perguntou o que é exatamente a dor crônica. Muitas das vezes, Fábio, o evento inicial que desencadeou a dor, vamos supor, um trauma, um acidente, uma cirurgia, uma doença inflamatória crônica, uma infecção, ela já se resolveu, mas a dor do paciente persiste por mais de 2 meses. E é aí que ela recebe o nome de dor crônica e passa a ser considerada a própria doença em si. Esse é o grande diferencial, por isso que a razão da especialidade, A gente vai tratar, não é mais a causa, muitas das vezes a causa já se resolveu. A gente vai tratar o que persistiu. E já existe hoje no CID-11, que foi atualizado, antigamente tínhamos o CID-10, que é onde todas as doenças são catalogadas. Ótimo. E já existe no CID-11 o CID próprio de dor crônica. Você acabou até respondendo uma dúvida que surgiu logo no meio do início da sua explicação, doutora Guacira, que é justamente isso. Ela é o efeito de um problema ou ela é o próprio problema? Então ela começa com uma leitura, mas depois ela ganha esse destaque para o tratamento, óbvio. Exatamente. Ela começa como um sintoma do problema inicial, o que é muito benéfico no início. A dor aguda, ela precisa ser valorizada, ela é muito benéfica, porque ela está dizendo para a gente onde está o problema, ou ela está informando o paciente que ele precisa tomar uma providência. Muitas das vezes o diagnóstico vem a partir da dor, não é verdade? Sim, claro. Você não sabe que tinha um problema subjacente, digamos assim, mas descobriu justamente por causa da dor. Então a dor aguda, ela é extremamente benéfica, a gente fala que ela é sinalizadora, ela não deve ser negligenciada de forma alguma. Uma dor que persiste por mais de 7, 10 dias, ela deve ser investigada, deve ser levada a sério e deve ser tratada o quanto antes. Por quê?
um dos fatores predisponentes para você evoluir para uma dor crônica é justamente a dor aguda que não foi bem tratada. Quando você fica com uma dor aguda muito intensa, num nível de intensidade muito alto por vários dias, isso mexe com a bioquímica cerebral e aumenta a chance de se tornar uma dor crônica. Olha que interessante. Sim, Tem claro. outros fatores que predispõem uma dor aguda se tornar, evoluir para uma dor crônica. Quer saber, Fábio? Claro, por favor. Olha, ansiedade, o indivíduo que tem um comportamento ansioso, ele tem muito mais propensão. Aquelas pessoas muito metódicas, muito perfeccionistas, a gente observa isso na personalidade da pessoa com dor crônica. Transtornos no passado de depressão, níveis de dor muito altos no momento inicial. Quando a gente vai avaliar uma dor, Fábio, o especialista em dor, ele usa uma régua imaginária de 0 a 10. De 0 a 10, qual é a sua dor? Onde 0 é dor nenhuma e 10 é a pior dor do mundo. Então, se o paciente tem uma dor intensa, que é de 7 em diante, isso aumenta a chance dela evoluir para uma dor crônica. Tá. Por isso que, qual a principal medida para você prevenir a dor crônica? É tratar a dor aguda corretamente. Pronto. Por isso que ela não pode ser negligenciada. Exata frase que eu ia usar, exatamente. E a gente tem um hábito muito ruim, enquanto população mesmo, acho que eu posso dizer assim, que é justamente ignorar isso, né? E deixar que a coisa evolua. Por vezes não busca tratamentos adequados, por vezes abandona o tratamento, né? Quando a pessoa já tem um diagnóstico de alguma situação, mas não segue corretamente as indicações, né, do profissional. E aí a gente tem, então, a abertura, pelo menos, para esse agravamento, seria isso? Exatamente. É muito interessante as consequências que a dor crônica vai trazendo para o indivíduo que negligenciou a dor aguda no início. Muitas vezes não é nem culpa do paciente, não foi adequadamente manejada no início. Outras vezes o paciente se automedica de forma incorreta e até perigosa, e essa dor vai cronificando. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente dizer é que quando fala de dor, a primeira coisa que vem na cabeça do leigo é o anti-inflamatório, ou os analgésicos comuns que a gente chama, né? Não sei se eu posso dizer nome científico aqui, Pode, dipirona e paracetamol, não tem problema, né? A gente chama eles de analgésicos comuns ou os anti-inflamatórios. Essas medicações, elas não são utilizadas no tratamento da dor crônica. Olha que interessante. São utilizadas na dor aguda, às vezes numa dor leve, moderada, enquanto ela é aguda, mas raramente são utilizados na manutenção, no manejo da dor crônica. Por quê, Fábio? Muda toda a bioquímica do cérebro, a dor crônica. A percepção da minha dor é diferente conforme a nossa bioquímica, então. Sim, quando a dor ela se cronifica, acontece um fenômeno chamado de sensibilização cerebral da dor crônica. É como se fosse, eu brinco, uma tatuagem no cérebro. Imagina um alarme tocando todos os dias. Uma dor Eu vou dar um exemplo muito comum, é mais fácil a gente falar de exemplos, né? Claro. O herpes zoster, é aquele conhecido popularmente como cobreiro, afeta muito os nervos da região aqui do tórax, das costelas. Então imagina, é uma dor muito intensa. O cérebro sendo informado pela periferia que está doendo. E ele é bombardeado com esse alarme o dia inteiro, constantemente, diuturnamente. E aí ele tenta dar uma resposta. O nosso cérebro é programado para dar uma resposta. Quando você encosta a mão em algo quente, involuntariamente você tira. Você não consegue nem evitar isso, né? Isso é um reflexo involuntário de retirada. Para vocês verem como que o cérebro ele é programado para enviar uma resposta. E nesse caso da dor crônica, ele tenta dar uma solução, mas ele não consegue. Então é como se fosse água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Esse alarme tocando todo dia ali no cérebro, olha, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Provoca uma alteração cerebral na bioquímica, de modo que
mexe com toda a estrutura a bioquímica cerebral mesmo. E é por isso que o tratamento da dor crônica envolve outros tipos de medicamentos que não somente analgésicos Sim. comuns. Se a gente pode também pensar, doutora Guacira, quais áreas essa dor se manifesta, então, com mais frequência, ou isso vai de indivíduo para indivíduo? Em quais áreas do corpo se Isso. fala, Fábio? Pode variar muito. Entre as principais causas de dor crônica hoje em dia, a gente tem as lombalgias crônicas, dor nas costas, que geralmente não são doenças graves, artrose, doenças degenerativas mesmo, degeneração de disco intervertebral, degeneração das articulações entre uma vértebra e outra da coluna. De modo geral, a gente dá o nome disso de doenças crônicas degenerativas. Uhum. Assim como a gente pode ter uma artrose no joelho, no quadril. Então, as lombalgias, elas estão entre as principais causas de dor crônica. E também uma das principais causas de absenteísmo ao trabalho. É muito frequente, principalmente acima de 40 e 50 anos, o indivíduo ter algum episódio de lombalgia ao longo da vida. E quando ele não é adequadamente tratado, a chance de recorrência 6 meses a 1 ano depois é muito grande. Por isso que é importante tratar desde o início. Sim. Outras causas muito comuns de dor crônica, a gente tem o diabetes. Por incrível que pareça, né? Você nunca imagina diabetes como causa de dor crônica, sim. Ele afeta os nervinhos periféricos, aqueles nervinhos bem finos das extremidades de mãos, pés, e o paciente começa a sentir aquele formigamento, como se fossem formiguinhas mesmo, perda de sensibilidade, e isso vai evoluindo, vai piorando. Vai subindo, como se fosse uma luva ou uma bota, e vai agravando também a intensidade. O câncer é uma causa grande de dor. Ao longo do tratamento oncológico, o paciente oncológico, infelizmente, experimenta vários episódios de dor. Esses episódios eles podem se agudizar ao longo do tratamento. Uhum. E infecções, né? O HIV é uma fonte de dor crônica. O próprio herpes zoster, que eu citei, que é o vírus da catapora, o herpes zoster. Todos nós tivemos catapora na infância e o vírus ele fica alojado no nosso sistema nervoso central. Olha que interessante. E aí, quando tem um período de estresse emocional ou baixa do sistema imunológico por alguma outra doença, esse vírus ele reativa. E aí é muito comum acometer a região dos nervos intercostais, aqui nas costelas, ou na própria face, são regiões muito acometidas. E é uma causa de dor muito importante, muito severa. Os pacientes falam que há um choque, é uma dor que incomoda muito. Exatamente. Tá vendo que programa importante para a gente ter esse conhecimento também junto com você aqui no nosso espaço do Em Destaque nessa manhã da TV Sim SBT, aqui no Espírito Santo. Então a gente vai voltar com outros conhecimentos, doutora Guacira, já, depois do nosso intervalo. É um instantinho só, a gente volta já. De volta ao nosso programa Em Destaque aqui na manhã da TV Sim SBT. A gente continua na nossa conversa sobre dor crônica. Nossa convidada continua respondendo muitas questões para a gente aqui no nosso espaço do Em Destaque. Doutora Guacira Musi, ela que é anestesiologista, especialista em dor, falando para a gente sobre a dor crônica, como que os profissionais atuam, né, e muito bem nesta área para poder identificar tratamentos mais adequados a cada situação, já que a gente não está falando aqui de uma questão muito uniforme, até porque, né, cada paciente pode apresentar a dor crônica ou senti-la, né, de uma maneira muito individualizada, óbvio, mas os profissionais estão habilitados para poder, então, reconhecer tudo isso de um problema que pode ter sido ocasionado até por um diagnóstico de uma outra situação anterior, como a gente entendeu na primeira parte da conversa. Até deixando novamente aqui, né, bem destacado que o Espírito Santo, então, tem profissionais como a doutora Guacira que podem sim auxiliar nesse tratamento da dor crônica, que muitas vezes pode até impedir a vivência social de quem é acometido por isso, né? Por isso que esse espaço considero muito importante de diálogo com nossa audiência. E aí, doutora Guacira, para voltar então, acho que é muito importante a gente poder comentar se a dor crônica, ela se apresenta igual. É tudo igual, dor crônica? Ótima pergunta, Fábio. Não é tudo igual. A gente brinca, dor crônica não é tudo igual.
Para nós médicos, a gente classifica a dor em 3 categorias. E isso, identificar qual é a dor do paciente é o primeiro passo. Isso é extremamente importante porque é isso que vai definir o tratamento. Então, quais seriam essas 3 categorias? A primeira chama dor nociceptiva. O que é isso? É aquela dor da carne mesmo. É a dor que todo mundo imagina quando a gente fala de dor, que a pessoa mais conhece. Cortou, machucou, teve um trauma, fica latejando, ardendo, aquilo é a dor da carne. É o músculo, é o tendão, é a articulação que está doendo. Então ela é chamada de nociceptiva. O segundo tipo de dor é chamado de dor neuropática. Ela tem esse nome, como o próprio nome já diz, porque ela afeta os nervos, o sistema nervoso, central ou periférico. Então, eles estão acometidos ou seccionados, literalmente acometidos por um dano, um trauma, uma secção, ou uma doença do nervo, da estrutura do nervo, que é o caso do diabetes. Olha aí, exemplificando, a dor do diabetes é considerada uma dor neuropática. E o tratamento é totalmente diferente da dor nociceptiva. Na dor nociceptiva, a gente usa mais o analgésico, que pode ser um analgésico simples ou analgésicos mais potentes. Já na dor neuropática, são outras categorias de medicamento. Se você tratar a dor neuropática com um analgésico simples, não vai melhorar, porque a fisiopatologia cerebral é outra, é completamente diferente. E o terceiro tipo de dor que a gente classifica é chamada de nociplástica. E esse tipo de dor recebe esse nome porque é uma dor disfuncional. Como assim? Eu não tenho nenhuma alteração no exame físico, nem no exame de imagem, nem no exame de sangue. A pessoa está normal, mas ela tem a dor. Qual o melhor exemplo? A fibromialgia. Interessante, né? Exato. E também é outro tipo de tratamento diferente daqueles 2 anteriores. Então, a conversa, a anamnese, a entrevista com o médico de dor, ela é extremamente importante. Eu gasto muito tempo na avaliação inicial porque é dali que eu vou tirar dados para classificar a dor do meu paciente, em qual categoria ela está, e dali a gente vai partir para o tratamento. Excelente conhecimento, viu? Portanto, na anamnese, não esconda nada, né, do profissional. Tem hora que a gente tem que falar realmente coisas que até pra gente pode ser difícil, problemas de relação, problemas pessoais, que isso pode fazer a diferença, né? Em montar, claro, um diagnóstico, não que aquilo vai ser alvo, né, de alguma discussão. Pelo menos eu entendo assim, doutora Sem Bacilli. dúvida. A gente brinca que no confessionário e no médico não pode esconder nada. Pronto. Às vezes é um trauma emocional, alguma perda, algum luto, algum abuso, algum tipo de coisa que o paciente teve no passado que está manifestando numa dor física hoje em dia. E é claro que isso existe. Então, com o tempo, a gente vai conhecendo o paciente e saber de todas essas questões é importante para adequar o melhor tratamento. Que bom. Você já chegou a citar durante suas respostas, pelo menos eu entendi assim, que a saúde mental hoje em dia é um assunto muito importante e que a gente tem que ter cada vez mais conhecimento e deixar de lado um preconceito muito construído de que aquilo é besteira, vai passar, né, faz uma atividade aí que você já esqueceu e depois vai lidar melhor com algumas situações. E entendi que você falou um pouco, né, mais vezes sobre ansiedade, sobre depressão, que podem acarretar um agravamento de quadros, se eu posso dizer assim. Devemos prestar mais atenção na nossa saúde mental também, até para nos precaver de problemas maiores, doutora? Sem dúvida, Fábio. A saúde mental, ela voltou ao foco durante a pandemia, né, que a gente pôde perceber como é importante a nossa saúde mental. Eu uso um exemplo comigo. Muito interessante, eu cortei o dedo uma vez quando eu estava ajudando meu esposo a fazer um churrasco e era um momento de muita comemoração, de confraternização em família, um momento especial. E ali, aquele corte não foi nada para mim, sabe? Você balança o dedo, lava, põe o dedo na boca e vida que segue. Não machucou? Não foi nada, porque você está alegre, você está feliz.
E já num outro... Eu me lembrei desse fato, o dia que eu cheguei em casa preocupada, triste, aborrecida com algumas coisas. Quem nunca, né? E aí eu fui preparar um jantar para mim e cortei o dedo também. E o dedo doeu, Fábio, aquele dia. Eu estava ali sozinha naquele momento, como o dedo doeu aquele dia. E por ser especialista em dor, né, me veio à memória o dia que eu cortei a dor num momento feliz. E eu falei, gente, como a dor é incrível. Como o sistema nosso emocional, ele está atuando junto o tempo todo. Isso é muito legal. Que bom. Mas eu queria frisar também uma coisa que queria que a doutora Guacira explicasse mais, porque há uma certificação internacional, né, para o seu trabalho agora, para o seu conhecimento, para a sua atuação. Eu acho que isso é importante frisar também para que o nosso ouvinte entenda, nosso telespectador entenda, que há uma construção também aí dentro da sua carreira que te levou até um ponto de um reconhecimento muito importante. Que momento é esse, doutora Guacira? A carreira foi construída, como eu disse, eu tenho 23 anos de formada e no início eu era anestesista e a anestesia é uma especialidade que credencia o médico a se subespecializar na dor, né? Eu brinco que eu não escolhi a dor me escolheu. A vida foi tomando alguns caminhos que eu comecei a me interessar, a estudar muito pela dor. Até que hoje em dia eu me dedico muito mais ao tratamento da dor crônica. E felizmente a nossa regulação da medicina no Brasil é muito rigorosa. Então, para que você se intitule um médico especialista em dor, a gente tem que passar por uma prova na Associação Médica Brasileira. E essa prova não é simplesmente ir lá e fazer a prova, você tem que comprovar anos de prática e sendo aprovado, aí sim você pode registrar essa nova especialidade no CRM para se intitular um especialista em dor. E esse título que você mencionou agora, Fábio, é uma coisa que eu ainda estou, esse último título, essa certificação internacional, na verdade, é uma coisa que eu ainda estou comemorando em lua de mel com ela. Que bom. Foi agora recente a notícia, é uma prova internacional promovida pela Organização Internacional de Intervenção em Dor. É uma prova assim, de várias etapas, escrita, prática, entrevista oral com especialistas mundiais e ali a gente tem que demonstrar o nosso conhecimento e é muito bacana porque a Sociedade Internacional de Dor, ela preza pelas boas práticas da medicina e ela quer saber se o candidato que está ali, ele rege essa cartilha. Então, quem ganha com isso são os pacientes, porque você vai ter um médico certificado, devidamente certificado e com experiência. Então, é apenas uma qualificação pessoal, mas que quem ganha, eu torço para que esse meu título, ele não é meu, ele possa ser usado para o benefício da população. E inspirar. Porque pode inspirar também outros profissionais a saberem que esse caminho pode ser trilhado e conquistado, né? É claro que a certificação é um título, é uma conquista, mas a trilha dele também não é fácil, pelo menos até onde eu entendo, mas que os profissionais podem chegar lá, enfrentar, né, com a sua dedicação e conquistar como o próprio exemplo aqui seu, doutora Guacira, inclusive, parabéns adiantado, viu, por isso. Obrigada. Além da minha prática no meu consultório, Fábio, privado, eu trabalho no ambulatório de dor oncológica do SUS. Então, foi muito interessante porque foi uma jornada longa e os próprios pacientes ali, dentro das limitações de um paciente do SUS, que a gente sabe como é a realidade do Brasil, eles me incentivavam, sabe? Eles chegavam e perguntavam, e aí, doutora, tá estudando? Como foi a prova? E às vezes eles chegavam com um sorriso no rosto, uma lembrança, olha... eu melhorei muito, eu trouxe isso aqui porque eu lembrei da senhora, isso aqui me incentivou a seguir adiante. Às vezes a gente faz tão pouco, para nós é tão pouco, mas para o paciente é tanto. Tirar a dor, né? O paciente voltar a trabalhar, eles falam, eu agora posso pegar meu netinho no colo. Teve um paciente que era padeiro e ele não estava conseguindo trabalhar por causa da dor, o calor do forno não deixava ele trabalhar, a dor piorava. E quando ele melhorou, ele falou assim, nossa, eu rezo pela senhora hoje. Eu falei, nossa, que bacana isso. Porque o que ele mais gostava de fazer era fazer pão, era a profissão dele. E aí, quando a gente tratou a dor, ele pôde retomar a profissão dele. Eu vou falar para ele assistir o programa. Por favor, deve estar nessa audiência, então. Muito legal, E aí, esse retorno que a gente tem é muito bacana. Excelente.
as histórias de vida mudam, né? Quando a gente tem profissionais que podem, inclusive, com a sua dedicação, como eu falei, né, abrir outras maneiras de se abordar um problema que já vinha ali, como a gente entendeu da dor crônica, né? Nada tão repentino, algo que foi realmente ali se agravando ao longo do tempo. E projetos daqui para frente? Quais vão aparecer? Claro, a lua de mel tem que ser aí continuada, aproveitada em relação à titulação, mas eu imagino que você já olhe de uma maneira até mais diferente para os próximos passos, doutora. O meu projeto é continuar fazendo o que eu faço, fazer cada dia melhor o que eu faço. A gente não está pronto. Na medicina, a gente sempre tem o que aprender. Eu não estou pronta ainda. A gente aprende com os pacientes, a gente aprende lições de vida sempre com eles, principalmente nesse ambulatório de dor oncológica. E o meu plano é continuar exercendo o que eu sei fazer de melhor, da melhor forma possível. Eu tenho um sonho, não sei se a gente pode falar, dizem que sonho não pode falar, né? Mas... Fica à vontade. Dá uma pista, pelo menos. Os procedimentos de intervenção em dor, eles são procedimentos de alta tecnologia, onde a gente promove a radiofrequência dos nervos, para que aquela dor, ela abaixe bastante o nível, e aí o paciente diminui o consumo de medicamento via oral. Essa é basicamente a ideia da intervenção em dor. A gente coloca agulhas precisamente no alvo, próximo ao nervo. O raio-x me ajuda a saber se eu estou realmente no local certo. E ali, depois eu estimulo o nervo, faço estímulo sensitivo e motor para saber se eu estou no local certo. Então, confirmando que eu estou no local certo, no nervo, próximo ao nervo certo, a gente aplica a radiofrequência, que desestabiliza a transmissão nervosa daquele nervo e aí diminui bastante a dor. São procedimentos que envolvem muita tecnologia, não são ofertados no SUS ainda, mas eu gostaria que um dia fosse. Eu acho que isso é um sonho possível, viável, e enquanto não é, meu sonho é de promover, levar esses tratamentos mais avançados, mais caros para os pacientes do SUS, como um mutirão, uma parceria com as empresas parceiras, para que a gente possa ofertar aos pacientes do SUS essa tecnologia também. Que ótimo. E aqui a gente terá espaço para falar quando tudo isso se realizar, ou conforme for se realizando. Amém. Que bom. Queria agradecer muito sua presença aqui, doutora Guacino. Muito obrigado, parabéns por tudo que construiu e, acima de tudo, pelo que compartilhou com a gente nessa manhã. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Que bom dia também. E ficamos aqui hoje, né, com esse conhecimento muito mais apurado, mas, acima de tudo, preste atenção no seu corpo, o que ele está dizendo. Preste atenção a quem está ao seu lado, se ele também não está reclamando de alguma coisa que nem ele percebeu e que pode, então, desencadear ali algum problema ou desencadear um olhar muito melhor para que um tratamento aconteça. Bom dia para você e a gente volta no nosso próximo Em Destaque, contando, claro, com a sua audiência. Até lá! Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.